Esta es la cápsula número 5, desarrollo de redes de tecnología 5G en Brasil, límites y posibilidades, con Héctor Faria Rodrigues, de Universidad de São Paulo, Brasil. Bom dia, tudo bem? Agradeço desde já o convite. Un gusto, Héctor. Bueno, ¿por qué no nos cuentes un poquito, Héctor, cuál es tu formación, cuál es un poco tu experiencia y un poco por dónde viene tu trabajo? Sou formado em Geografia pela Universidade de São Paulo e entrei ano passado na pós-graduação, mestrado em Geografia Humana também pela mesma universidade. Meu orientador é o professor Ricardo Mendes Antas Júnior, e minha pesquisa de mestrado ela trata mais especificamente sobre o desenvolvimento das infraestruturas de redes móveis de internet no Brasil e na cidade de São Paulo, utilizando aí como teoria de análise, né, os conceitos de meio técnico científico informacional do Milton Santos e desenvolvimento desigual do Neil Smith. Então não é especificamente sobre 5G minha investigação, mas dado a correlação dos temas, né, já que o 5G entrou muito em voga agora por conta dos debates do edital e da construção das redes no Brasil, isso acabou se tornando um braço também da minha pesquisa. Sí, y me imagino que todos los países no están en el mismo nivel de desarrollo, ¿no? ¿Cómo esto de alguna manera afecta tu investigación? Sim, a gente percebe que cada país tem a gente trata, né, a questão do 5G dentro de uma tríade proposta pelo professor Milton Santos, que é de técnica, espaço e tempo. Então, por mais que as técnicas sejam iguais, elas não se dão da mesma forma, tanto nos diferentes lugares, quanto nos diferentes períodos, né? Então, embora a gente perceba que as redes estão começando, né, na América Latina, a gente tem um exemplo do Uruguai, que já tem uma rede implantada, Porto Rico, mas ainda é um debate muito recente, né? E a gente percebe que o Brasil tem um certo diferencial, né, em relação aos outros países da América Latina. Qual é esse diferencial? A gente percebeu que o Brasil não está no mesmo patamar dos países centrais, né, nem na produção dessas novas redes e nem na capilarização delas, mas ele ainda tem uma absorção importante dessas técnicas, né, por conta do grande mercado que ele tem e dos diferentes setores industriais que estão presentes aqui no território brasileiro. E, por outro lado, a gente tem uma série de instituições, né, como fundações de pesquisa, centros de pesquisa, universidades, fundos aí financeiros de investimentos dedicados a telecomunicações, que acabam despertando interesse dessas empresas também investirem no Brasil. Quais são os apoios internacionais existentes? Bom, a maior parte da capacidade de produção dessas redes, né, elas estão concentradas em 4 empresas transnacionais aí, né? Mas o Brasil tem um importante elemento que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, que é uma sigla, né, CPQD, mas que é uma fundação de pesquisa do Estado brasileiro, que é localizada aqui em Campinas, no interior de São Paulo, e que tem um papel importante aí na definição dessas redes globalmente, né? Então, a gente mapeou que o CPQD ele participa atualmente de vários projetos internacionais, né, para a criação de tecnologia 5G e de atividades que interagem com essa rede, né? Um deles, muito importante, é o Open Air Software Alliance, né? Que ele está mais destinado aí a fornecer recursos para desenvolvimento de pesquisa e para produtos em 5G. Mas o CPQD visa, nesse projeto, obter uma tecnologia realmente nacional de 5G para produção nacional, né? A gente tem um outro projeto também que o CPQD participa, que é uma iniciativa do Facebook, que é o Telecom Infra Project, que é dedicado à inovação no setor de telecomunicações, pensando em redes do futuro. E tem um outro programa que chama Horizonte 2020, que é um programa da União Europeia, que basicamente é uma transferência de tecnologia entre a academia e a indústria, né? E o CPQD ele possui 3 grandes projetos nessa iniciativa, né? Um deles vinculado às redes 5G, que é para o atendimento em áreas remotas, né? Para levar a internet para áreas remotas. E os outros 2 projetos, um é sobre computação em nuvem e o outro sobre internet das coisas,
E esses programas todos contam, além do CPQD, com diversas universidades brasileiras, como a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Ceará, entre outros. Vuelta. Con respecto a los recursos especializados, ¿cómo cubren las necesidades que tienen para poder darle soporte al desarrollo de 5G? Sim, a gente tem que pensar que, como é uma tecnologia nova, também vai precisar de uma capacidade produtiva nova também, né, dos trabalhadores, né? A Escola Politécnica, né, da Universidade de São Paulo, ela inaugurou recentemente um laboratório específico, né, que serve para teste, para desenvolvimento de dispositivo com 5G, e ele faz essa interface, não só da universidade, mas também com o setor industrial, né? Também estão pensando em... Estão pensando, não, já está bem próximo mesmo, né, da inauguração de 8 centros de pesquisa aplicada em inteligência artificial, né? Vão desenvolver aí aplicações e inovações em 4 grandes áreas, que é saúde, agricultura, indústria e as chamadas cidades inteligentes, né? Embora eu não goste muito desse termo. Mas esses centros, eles são uma parceria do Ministério da Ciência, da Tecnologia e Inovação daqui do Brasil, com a Universidade de São Paulo, com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e com o Comitê Gestor de Internet do Brasil, que é outro importante órgão, né? ¿Cuáles son los sectores más beneficiados con estos desarrollos? Todos esses setores, né, de inteligência artificial e de computação em nuvem, internet das coisas, eles todos se pensa, né, que vão ser necessários esses avanços de desenvolvimento de rede 5G, né? Então teve um projeto, um estudo do Ministério das Ciências, Tecnologias e Inovações, né, em parceria com o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, que eles desenvolveram um plano para desenvolver a internet das coisas no Brasil e mapearam 4 segmentos específicos da economia que eles pressupõem, né, que o Brasil teria uma maior capacidade de competição internacional. Essas 4 grandes áreas são o agronegócio, saúde, a indústria e também as chamadas cidades inteligentes, né? Mas, assim, o setor que a gente percebe mesmo que tem maior interesse, né, no momento, pelo menos, é o agronegócio mesmo, né? As próprias grandes operadoras nacionais, elas apostam muito no agronegócio, fazem segmentos específicos ali das operações dela, né, para desenvolver essas redes de alta velocidade, de indústria 4.0 no campo, né? Tem um projeto específico da Ericsson com a São Martinho, que é uma empresa do setor superenergético, que é para utilizar 5G nas fazendas, né, dessa empresa. E aí seria tanto para a cobertura das usinas, mas também para o desenvolvimento de pesquisa e inovações nessa área de agronegócio. Então, se fala muito em utilizar sensores, né, de precisão para monitorar e otimizar esses processos agrícolas que vão precisar de uma comunicação ali máquina, com baixa latência. Tudo isso influencia no desenvolvimento do 5G, né? O uso de drones, de câmera, de veículos automatizados para melhoria dos processos na fazenda, no monitoramento do gado. Enfim, tem um rol aí de atividades a se desenvolver. Interesante. ¿Por qué consideras que de eso tanto potencial en los agronegocios? Atualmente, a indústria tem mais importância nacional no Brasil, né? E tem uma representatividade muito forte também no governo atual. E nessa pandemia, então, se mostrou que enquanto as outras atividades decaíram, né, o agronegócio teve safras recordes aí, né? Então, é um setor realmente muito importante para o Brasil. Perfecto, interesante. La relación público-privada y en particular la inversión pública-privada, ¿cómo se da en el contexto de 5G? Fora todos esses projetos, né, citados, que envolvem sempre o Estado, né, querendo ou não, o edital de 5G ele foi recentemente adiado, né, mais uma vez, para 2021 agora. E, bom, aqui no Brasil, só explicando rapidamente, né, sempre que se licencia o uso de um espectro de frequência aqui no Brasil, isso ocorre por um edital, né? As empresas concorrem, normalmente quem dá o maior preço ganha o determinado espectro, né? Pelo menos era assim que acontecia, né? Que foi com 3G e com 4G.
Então, recentemente a gente teve uma consulta sobre esse edital, né, que ele é coordenado pela agência reguladora do setor, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a gente percebeu uma ampla participação aí das empresas privadas na consulta desse edital, né? Então, a gente observou que foram 123 empresas que enviaram as propostas e 100 contribuições de organizações industriais, né, organizações de interesse privado, ali, de um total de 250 contribuições. Então, tivemos aí de 250 contribuições, a gente teve 223 do setor privado. Ok. Dessas empresas, né? Algo bem significativo. Enfim, são associações de indústria, são as entidades de agronegócio, são as empresas de telecomunicações, de produção de equipamento eletrônico, empresas de satélite, etc. Né? Nesse ponto também é importante dizer, né, que, enfim, por essa gama de empresas também existem muitos interesses distintos, né, que a gente pode observar nessas consultas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, que a gente chama de PPPs, que são os pequenos provedores de internet. Ok. São provedores regionais ali, mas são os que atualmente estão realmente interiorizando, né, as redes de fibra ótica no território brasileiro, levando infraestrutura para cidades menores, lugares que não são tão interessantes para as grandes empresas. Então, tem um jogo ali de que as grandes empresas elas pretendem um leilão nacional, né, de todas as frequências, e essas empresas pequenas, elas já pedem um leilão regionalizado para que elas consigam participar, né? Algumas frequências também, elas vão de encontro com as frequências das antenas parabólicas, então as empresas de satélite de televisão também querem a mitigação da interferência, ou quer que isso seja pago pelas empresas que vão vencer o leilão. Tem a questão das indústrias, né, que elas pleiteiam ter redes privadas, né, que as altas frequências fiquem destinadas a elas e não às empresas operadoras. Enfim, tem uma enorme gama aí de interesses, né? Mas um ponto em comum entre todas elas é que esse leilão ele não seja como os anteriores, que ele não seja arrecadatório, né? Então, eles pretendem fazer com que você tenha um plano de implantação e que reverta esse preço do lote, né, do espectro, você revertesse em infraestrutura e também atendesse às localidades que hoje não possuem internet. Ok, muy interesante. Con respecto a las redes 5G que están siendo desarrolladas en el territorio brasileño, ¿qué nos podrías decir, Heitor? O leilão ainda não saiu, né, só a consulta, mas apesar disso, né, a gente tem algumas pequenas soluções aí que podem ser dadas, né? Então, a gente já tem 3 empresas de telefonia móvel, que é a Vivo, a Claro e a TIM, que lançaram as suas primeiras redes, né, aqui no Brasil. Com estratégias um pouco diferentes, né? A Vivo e a Claro, elas optaram por lançar essa tecnologia em bairros específicos das grandes metrópoles brasileiras, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, e com algumas poucas exceções em bairros de área central, né, que já são bem atendidos e tudo. A TIM já optou por iniciar a sua operação em cidades médias para conseguir verificar essa aplicabilidade, né? E essas 3 empresas, desculpa, elas utilizam uma tecnologia que chama Dynamic Spectrum Sharing, né, DSS, que é uma tecnologia que ela consegue fazer o compartilhamento de frequências já existentes de 4G com usuários de 5G. Então, ela tem uma latência menor e uma velocidade maior que o 4G, embora ainda não seja o que se espera do 5G, né? Mas ela tem um problema que ela é muito instável ainda por conta desse compartilhamento, né? E a Oi é uma empresa brasileira, né, que ela lançou uma rede 5G na cidade de Brasília, com uma estratégia um pouco diferente. Ela pegou uma frequência que ela já tinha do leilão de 3G, que é uma alta frequência, né, e tornou ela exclusiva para um uso de 5G aí. Então ela é menos instável do que essas outras, né? Perfecto. ¿Huawei está presente en Brasil? ¿Cómo es el tema con esa Sim, sim. disputa? Sim, a Huawei está presente no Brasil desde a privatização da Telebrás, né? Então, ela está presente desde 98. Okay. Enfim, recentemente tem essa briga toda, né, entre Estados Unidos e China por conta da Huawei, né?
Mas é importante dizer que a maioria das operadoras de telecomunicação aqui no Brasil utilizam os equipamentos da Huawei, né? Todas as grandes utilizam e é a principal fornecedora de equipamentos para elas. E mesmo os pequenos provedores também utilizam equipamento da Huawei. Então, ela é o principal fornecedor aqui no Brasil, embora tenha todo esse impasse. E recentemente ela lançou também uma rede 5G no centro de logística deles, né? Que fica em Sorocaba, que é aqui no interior de São Paulo também, que era por conta de fazer essas funções logísticas com robôs, né? Seriam robôs móveis ali. Y otro tema que seguramente va a ser muy importante para los tiempos por venir, bueno, cómo la tecnología 5G y el tema tan candente de las desigualdades, ¿cómo es tu perspectiva con respecto a eso? O Brasil ainda tem assim, grandes entraves, né, na infraestrutura para essa expansão da rede 5G, né? Porque essas iniciativas, né, como ficou bem claro, eu acho, elas são muito incipientes ainda, elas estão bem localizadas no estado de São Paulo mesmo, né? Em poucas outras metrópoles, mas muito mais em São Paulo, né? E para além disso, né, é uma tecnologia que depende muito de rede de fibra ótica e do que a gente chama de estações rádio base, que são as antenas ali, né, que captam o sinal. E isso está assim muito mal distribuído, desigualmente distribuído no território, né? Tanto as redes de fibra ótica quanto essas antenas, privilegiando muito o que a gente chama aqui no Brasil de região concentrada, que é um termo do professor Milton Santos. Essa infraestrutura de internet é muito insuficiente fora das zonas urbanas também brasileiras, tem uma baixa adesão de internet no campo aqui no Brasil. Para você ter uma noção, a última pesquisa do Centro Gestor de Internet no Brasil apontou que 53% só da população rural utilizava internet no Brasil. Então tem uma grande desigualdade, né? E tem um geógrafo brasileiro, né, o Paulo Jurado, que ele sempre fala de que por trás de todo o discurso, né, benéfico das tecnologias sempre tem uma ampliação de desigualdades antigas e a geração de outras desigualdades, né? Eu acho que isso revela bem a importância de a gente entender as técnicas, né, dentro daquela tríade que eu tinha falado, de técnica, espaço, tempo, né? Se a gente pensar no Brasil como uma formação socioespacial bem desigual, né, como uma sociedade, como o Florestan Fernandes falava, uma sociedade baseada nos privilégios, né? É preocupante pensar nessa implantação de 5G no Brasil, né? Porque, enfim, a tecnologia por si só ela não vai garantir a melhoria da vida da população. ¿Eres optimista con respecto a que la red 5G puede ayudar a que la gente pueda expandir sus capacidades? ¿O piensas que al final del día son más los problemas que podría traer que los beneficios? Eu penso que a técnica por si só, ela não define muita coisa. Tudo depende do uso que se faz da técnica, né? Como o Milton Santos falava. Então eu acho que é mais por aí, técnica, pensando na técnica como um benefício para a sociedade, né? Claro. A gente tem por exemplo, tem uma empresa, né, que chama Paraisópolis Celular, que é uma comunidade aqui de São Paulo, né, uma comunidade pobre aqui de São Paulo, e eles desenvolveram uma rede sem fio, 5G, né, para levar a internet aí, banda larga para toda a comunidade. Então, assim, você tem alternativas de uso, né, dessa técnica, mas, obviamente, os projetos governamentais estão pensando mais nesses grandes setores, na grande indústria, no agronegócio, enfim. Ok, bueno, te agradezco mucho. Me encanta esta idea. La tecnología nos puede llevar para arriba, nos puede llevar para abajo. Eso depende de la visión que tenemos como sociedad, de los sueños que tenemos, ¿no? Así, bueno, gracias por tener estos sueños tan lindos. Héctor Faría Rodríguez, para la cápsula 5, desarrollo de redes de tecnología 5G en Brasil, límites y posibilidades. Héctor es de la Universidad de San Pablo en Brasil. Gracias. Muchas gracias. No.